Olá, muito boa tarde a todos. Eu sou o professor Alex, artista orientador na área de teatro em São Sebastião, nos bairros Topolândia e na Guarda-Mirim de Maresias. Eu estou gravando hoje a 33ª videoaula, a quinta do mês de agosto de 2020. Bom, na última aula, nós encerramos o histórico sobre a peça Dom Juan. E hoje iniciaremos uma outra peça de Molière chamada O Avarento. O Avarento é uma peça de teatro de autoria de Molière inspirada na comédia da Panela, de Plauto. A peça estreou em Paris no ano de 1668. Uma sinopse. Harpagon é um velho que carrega os filhos para a sua mesquinharia e desconfia da lealdade de todo mundo. Ele não descansa com medo de ser roubado, pois guarda todo o seu dinheiro em casa e vigia constantemente seus filhos para que eles não se casem com alguém sem dotes. Harpagon, ele é um homem rico, mas terrivelmente avarento, que vive em constante pavor, como eu expliquei ali acima, de que roubem a arca de ouro que ele enterrou no seu jardim. Ele tem um criado chamado Valério que é apaixonado por sua filha Elisa. Valério tem certeza de que é descendente de uma boa família, mas perdeu-se de seus parentes no passado e tem pouca esperança de que o patrão permita o seu casamento com a moça. Enquanto não prova que tem sangue nobre, Valério tenta conquistar a afeição de Harpagon, bajulando bastante. O filho de Harpagon, Cleanto, também está apaixonado. Ele quer se casar com Mariane, uma garota pobre e órfã, mas também tem pouca esperança de que o pai permita esse matrimônio. Como Mariane não tem dinheiro algum, Cleanto ainda nem contou ao pai sobre o relacionamento. E o que ele não imagina é que o próprio Harpagon, viúvo há muitos anos, também está interessado em Mariane. Um dia, Harpagon informa a Elisa que decidiu casá-la com Anselmo, um ricaço de uns 50 anos mais ou menos, que propôs desposá-la mesmo sem dote. Elisa odeia a ideia, mas Harpagon não quer perder uma proposta tão vantajosa. Desesperada, a moça pede ajuda ao seu amado Valério, e ele jura que evitará o casamento e diz que, em último caso, os dois fugirão juntos. Enquanto isso, Cleanto está tão determinado em se casar com Mariane que decide pedir dinheiro emprestado a um agiota como forma de se livrar do jugo financeiro do seu pai. Ele sabe que o agiota é um explorador que cobra 25% ao mês de juros, mas ele acaba marcando essa entrevista. Lá chegando, qual a surpresa? O agiota é o próprio Harpagon, seu pai. Eles acabam brigando feio e o negócio não se consuma. Harpagon então dá uma festa em homenagem a Mariane, gastando o mínimo possível em comida e bebida. Mariane, que já achava Harpagon repulsivo, passa a detestá-lo ainda mais quando descobre que ele é o pai de seu amado Cleanto. Depois da festa, Cleanto não resiste e confessa a Harpagon que ama Mariane, e o velho passa a desejar ainda mais ardentemente que a garota seja sua. Cleanto então jura que fará tudo para impedir tal união, e Harpagon o deserta. Nesse momento, Pé da Véia, olha o nome, Pé da Véia e Bacalhau, que são os lacaios de Harpagon, entram alertando que alguém roubou o dinheiro enterrado no jardim. Harpagon fica desesperado, suspeitando de todos, até de si mesmo. Bacalhau diz a Harpagon que o ladrão é Valério, e Harpagon, mesmo sem prova, chama a polícia para prender o rapaz. Anselmo chega a tempo de ouvir Valério brigar com Harpagon, confessar seu amor por Elisa e jurar que se casará com ela de qualquer maneira. Anselmo, comovido com a história, retira sua proposta de casamento, pois não quer forçar Elisa a um enlace indesejado. E Harpagon fica furioso por perder um genro rico. Chega então o comissário de polícia e seu ajudante para prender Valério, mas o rapaz diz que não pode ser levado para a cadeia porque é, na verdade, um nobre, filho do napolitano Dom Tomás d'Albourtzi. Valério conta que sofreu um naufrágio que o separou de seus parentes, os outros d'Albourtzi, julgando estarem todos mortos. Mariane, emocionada, descobre assim que é irmã de Valério, pois ela também sobreviveu ao naufrágio. E a alegria não fica por aí, pois Anselmo revela que é Dom Tomás de Albourtzi em pessoa, pai dos dois. Ele também conseguira chegar à terra firme e, achando que os filhos tinham morrido, adotara em Paris o novo nome de Anselmo. As surpreendentes revelações não fazem diferença para Harpagon.
e ele continua insistindo para que Valério devolva o seu dinheiro. Cleanto então aparece e diz que, na verdade, tinha sido ele o ladrão, e que só devolveria o ouro se o pai permitisse seu casamento com Mariane. Anselmo é o primeiro a dar o seu consentimento e ainda concorda em pagar pelos 2 casamentos. Arpagão, então, não vê outra saída senão concordar. Mariane e seu irmão Valério vão com Anselmo para reencontrar a mãe que não vem há anos. Junto com eles, seguem seus amados Cleanto e Elisa. E Arpagão fica sozinho, agarrado à sua arca de ouro, o único e verdadeiro amor de sua vida. Personagens. Vou falar um pouco sobre eles. Arpagão, que é o pai de Cleanto e de Elisa, pretendente de Mariane. Já deu para notar que ele era um mão de vaca. Cleanto, filho de Arpagão, apaixonado por Mariana. Elisa, filha de Arpagão, apaixonada por Valério. Valério, que era o filho de Anselmo, apaixonado por Elisa. Mariane, apaixonada por Cleanto, pretendida por Arpagão. Anselmo, pai de Valério e de Mariana. Frosina, não falei dela lá em cima porque não apareceu na sinopse, mas Frosina era uma alcoviteira, uma fofoqueira. É um personagem que aparece se os produtores quiserem. Mestre Simão, que é um corretor, também não apareceu na sinopse. Mestre Tiago, cozinheiro e cocheiro de Arpagão, que também não apareceu na sinopse. E tem o Pé da Véia, que é o lacaio de Arpagão, assim como o Bacalhau. A senhora Cláudia, criada de Arpagão, que também não apareceu, e o comissário de polícia, que aparece para prender Valério. O Rico Avarento. O Rico Avarento é uma peça curta publicada em 1954 do escritor brasileiro Ariano Suassuna, autor da famosa peça O Alto da Compadecida, e foi inspirada na obra de Molière. Esta peça de Suassuna se encontra no livro Seleta em Prosa e Verso, da editora José Olímpio, junto com outras peças conhecidas, como O Castigo da Soberba, O Homem da Vaca e O Poder da Fortuna e Torturas de um Coração. Ambientada no sertão nordestino, O Rico Avarento conta a história de um coronel, rico e avarento, e Tirateima, um rapaz humilde que, por falta de emprego, aceita ser o mestre-sala do coronel. Dia após dia, Tirateima vai conhecendo o caráter avarento de seu patrão, o qual nega esmola e comida para os pobres e mendigos que vão até sua casa. Até que um dia, após receber maldições dos pobres a quem negou esmola, o rico avarento recebe uma visita inusitada. O chefe do inferno e seus cães vêm buscá-lo pelos seus pecados e diz que todos os mendigos que foram pedir comida na casa dele era ele testando. Ao coronel é dado 7 dias para que ele encontrasse alguém que rezasse por ele um único Pai Nosso ou uma Ave Maria, mas que se ele não conseguisse o feito, seria levado ao inferno permanentemente. Os 7 dias se passaram e o avarento não conseguiu se livrar do Canito, que é o chefe dos cães do inferno, e é levado embora. Filmografia. Vamos falar sobre filmes, né, que foram inspirados nessa obra de Molière. O filme O Avarento, de 1980, é uma comédia dirigida e estrelada pelo lendário comediante francês Louis de Funès e conta a história de um homem peculiar capaz de qualquer coisa a fim de nunca arriscar o seu dinheiro. No filme, Funès interpreta Arpagão, e que é uma vítima de um amor excessivo por um baú de moedas de ouro. Um dia o destino o coloca em teste quando uma série de eventos leva a um dilema perturbador. Para preservar o seu tesouro, Arpagão deve aceitar que seu filho Cleanto se case com uma mulher sem dinheiro e sua filha Elisa com seu mordomo Valério. O Avarento é uma brilhante adaptação cinematográfica da comédia de Molière, em uma versão moderna de Funès. Além de se deliciar com uma das performances mais hilárias do protagonista, o filme reflete sobre as consequências da ganância e a eterna solidão pessoal que envolve o desenvolvimento de uma vida dedicada às posses materiais. Emocionante, como a maioria dos filmes estrelados por Louis de Funès, O Avarento apresenta o melhor do repertório do autor em termos de seus famosos rostos e imitações para recriar personagens hipócritas e hostis. O elenco, né? Louis de Funès, que fez o Arpagão, é um excelente ator francês, né? Temos Frank Cabot David, que fez Cleanto, Hervé Bellon, Valério, Georges Adalbert, Anselmo, Claire Duprat, Elisa e Anne Coundry, fez Mariane. A sinopse desse filme. Arpagão,
como eu disse, interpretado pelo ator francês Louis de Funès, é um miserável avarento, vítima de sua única paixão, um baú cheio de moedas de ouro. Para ficar com elas, ele deve aceitar o seu filho Cleanto, interpretado por Frank Cabot David, que se case com Marianne, uma menina pobre, interpretada por Annie Cowdery. Uma nota, Annie Cowdery faleceu precocemente aos 34 anos de idade, em 23 de agosto de 1991, devido às complicações da AIDS. Bom, por hoje terminamos. Na próxima aula falaremos sobre outra peça de teatro de Molière, chamado Tartufo, ou O Impostor. Uma boa tarde a todos e até lá.